Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos para uma aula bem interessante, um momento, né? É um momento de reflexão, um momento difícil, né? E como a matemática está em tudo, né? Ela também está nesse momento crítico e difícil, né? A aula de hoje, especificamente, eu vou explicar, né, ou tentar explicar para vocês, né, o porquê da palavra ou da frase, né, crescimento exponencial. Nós ouvimos muito na rede de televisão, rádio, a mídia em geral, né? O que significa a palavra crescimento exponencial? Bom, crescimento exponencial vem de expoente, como todo mundo já estudou desde do primário, né? Potências, né? Potências, nós temos o quê? Vamos colocar aqui um exemplo. Digamos aqui que aqui é uma potência de base A. Aqui eu tenho o expoente B e o resultado C. Isso daqui é uma potência. Então, quando se fala em crescimento exponencial, é porque você não tem um controle do número próximo, vamos dizer assim, né? Então, eu coloquei aqui, eu fiz um gráfico, né? Todo mundo conhece esse tipo de gráfico, né? É um plano cartesiano. Para quem não sabe o que é um plano cartesiano, é um gráfico, né, que explica muito sobre muitas coisas, né? Economia, finanças, né? Estatística, ele é muito usado, né? Então, o plano cartesiano, ele é o conjunto de duas linhas, uma vertical e a outra horizontal. Elas se cruzam perpendicularmente. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Olha só. Em pé. Ó. Ângulos de 90 graus. Aqui, ó. Aqui é o Y e aqui é o X. Nós aprendemos que esse ponto de interseção aqui, de cruzamento, é o ponto zero. Ok? Esse ponto X aqui, horizontal, nós chamamos de abscissa. E o ponto Y, né, que é a vertical, nós chamamos de ordenada. Então, perceba que o nosso gráfico aqui, em azul, eu estou explicando aqui, em azul aqui, o X, que é essa reta aqui, nesse caso aqui é o número de pessoas na rua. E a reta Y, que é a ordenada, é o número de casos, que é o tema da nossa aula, né? Especificamente. Bom, explicando esses números em vermelho aqui, quer dizer o seguinte, né? Que quando você, vamos fazer aqui uma suposição, né? A depender do número de pessoas na rua, esse caso vai aumentar ou não. E quando aumenta, ele aumenta exponencialmente. Quer dizer o quê? Que é exponencial, vem de potência, como eu já expliquei, né? E a função que corresponde a isso aqui é a função exponencial, que ela é representada por essa fórmulazinha aqui, ó, f de y, que é a mesma coisa de... f de x, desculpa, que é a mesma coisa de y, né? Então f de x ela é igual a 2 elevado a x. Esse x, como eu disse aqui, é um número de pessoas na rua. Digamos que eu tenho aqui uma pessoa na rua. Se eu tenho uma pessoa na rua, eu vou ter como resultado 2 elevado à primeira, eu vou ter dois casos. Se eu não tenho nenhuma pessoa na rua, eu vou ter um caso, que é o que explica aqui o nosso gráfico. Então aqui, ó, perceba que aqui no primeiro ponto nós temos aqui um caso. Ou seja, dia 26/2, né, nós tivemos aqui um caso nesse dia. Quer dizer o quê? Que nesse dia não tivemos pessoas na rua, porém, né, bateu um caso dito especificamente.
No dia 29, 2 casos. No dia 24/3, já estamos em março, 3 casos. A partir daí, olha o crescimento exponencial que eu expliquei. Nós temos aqui, dia 5/3, 8. 6/3, 13 casos. 7, 19. Perceba que 8 e 9, ele se manteve em 25 casos. Não teve mudança aqui. Ou seja, ele permaneceu linear. Tá vendo? E aí vem dia 10, 34, até chegar no número. Esse gráfico meu aqui, eu fiz até dia 24/3. Então, dia 24/3, bateram 2.201 casos. Gente, esse gráfico aqui é óbvio. Quantas pessoas já morreram? Tem outro gráfico também. Mas esse gráfico aqui que eu fiz para vocês para explicar principalmente, né, o número de casos só aqui no Brasil. Claro que no mundo nós temos muito mais que isso aqui, mas só no Brasil perceba que praticamente em um mês, olha quantos casos nós já temos aqui, 2.201 casos. Por mais que algumas pessoas acreditem e tentem passar para você que isso aqui é bobagem, mas não é. Né? Se você permanecer cumprindo com as normas que o sistema da educação passa, obviamente nós vamos diminuir esse número de casos. Eu rezo para isso. Então, perceba onde a matemática está incluída. Ela está incluída em tudo. Inclusive, em uma situação terrível como essa, né, que é uma situação tenebrosa, que eu chamo, né, que já morreram gente, inclusive aqui no Brasil. Então, mas, se você continuar se cuidando, isso aqui vai diminuir. Então, e aí, olha a função exponencial aqui, né? A curva dela. Outra coisa é, que tipo de função é essa, professor? É uma função exponencial. Ela é crescente ou decrescente? Perceba que do 1 ao 2.201, a curva dela tem aumentado progressivamente. Ou seja, essa função, ela é uma função crescente. Perceba que a curva vai se afastando do zero. Ela vai se afastando, ou seja, ela vai subindo, ó. A curva vai subindo. E assim por diante. Né? Então, explicando a tal da frase crescimento exponencial. Quer dizer que você não tem como prever. Por exemplo, se eu tenho 0 casos, ou se eu tenho 0 pessoas na rua, eu tenho 1 caso. Se eu tenho 1 pessoa na rua, eu tenho 2 casos. Se eu tenho, digamos assim, 3 pessoas na rua, eu vou ter 8 casos. Olha a questão do crescimento exponencial. 2 elevado à quarta. Se eu tenho 4 pessoas na rua, eu vou ter, desta vez, ó, 16. Porque 2, 4 vezes é 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Continuando. Se eu aumento para 5 pessoas, eu vou ter o quê? Um total de 32. Porque eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E assim por diante. Então, a depender do número de casos, você vai ter um crescimento ainda maior. Né? Então, digamos, por exemplo, 2 elevado a sexta, só para finalizar essa explicação, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, e 64 vezes 2, temos o quê? 128 casos, e assim por diante. Olha o crescimento exponencial, 8, 16, 32, 128, e aí, você vai crescendo.
né, de maneira exponencialmente. É isso aí. Então você vai crescendo o gráfico e não tem um controle. É diferente de crescer dobro, triplo, quádruplo. Né? Potência é, por exemplo, 16 ao quadrado é 16 vezes 16, não é 16 vezes 2, como muitos erram. Né? Então, gente, é isso aí. Essa nossa, uma pequena demonstração para vocês, essa nossa aula foi uma pequena demonstração para vocês sobre a questão do crescimento exponencial. Então, o crescimento exponencial é o crescimento que você não tem como medir. Né? Ele cresce exponencialmente, vem de potência. Tá? Tem uma base, tem um expoente que esse expoente é que diz quantas vezes essa base vai ser multiplicada, tem a ver com multiplicação, e potência tem a ver com multiplicação de mesma base. Né? Por exemplo, 2 ao cubo dá 8, por quê? É 2, 3 vezes. Olha a base igual, ó. 2, 2. Né? Tem muita gente que comete um erro grave. Qual é o erro grave, professor? Isso aqui não pode. 2 elevado ao cubo, muita gente faz 2 vezes 3. Erradíssimo. Tá? Nunca você deve multiplicar a base por expoente. Bote isso na sua cabeça. Valeu, gente? Muito obrigado aí. E próxima aula eu vou explicar, né, eu vou fazer um exercício aqui, vou resolver um exercício com vocês, né, realmente sobre função exponencial. Nós vamos aprender a construir esse gráfico, dado alguns números para x. Ok? Me queiram bem porque não custa nada. Valeu. Um abraço.